Canal Leitura Diária CPAD. Se você já é inscrito, curta e compartilhe. Se ainda não é, inscreva-se e ative as notificações. Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No próximo domingo estudaremos a lição de número 8, que tem como título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Lembra você que estamos estudando neste trimestre sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E a leitura diária desta segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022, encontra-se no livro dos Salmos, o Salmo de número 78, versículo 70 a 72, e foi intitulada pelo nosso comentarista como O Cajado de Davi continuou no comando da nação de Israel. Assim dizem esses dois versículos. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, ou, em outras Bíblias, das ovelhas pejadas, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia de suas mãos. Meus amados irmãos, no próximo domingo estudaremos sobre o bom pastor e os pastores de Israel. Veremos que os líderes de Israel são assim chamados no capítulo 34 de Ezequiel. Essa linguagem figurada é bem conhecida do povo de Deus. Afinal, tal povo foi representado no Antigo e no Novo Testamento como rebanho do Senhor. Israel, em Números 27, 17, e a igreja, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. De fato, as ovelhas possuem características que permitem uma perfeita ilustração do que é o povo de Deus. A humildade, a submissão, a dependência de proteção, a carência de um cuidado contínuo, o aproveitamento do que pode oferecer ao seu pastor e a docilidade são alguns aspectos presentes na vida da ovelha que favorecem sua identificação com o povo de Deus. Infelizmente, os líderes de Judá tornaram-se pastores infiéis, que apenas se aproveitavam do povo. Como pastores, eles deveriam alimentar, sustentar, conduzir, guiar as ovelhas, mas apacentavam a si mesmos. A leitura de hoje, entretanto, destaca um dos líderes que se tornou um exemplo, o rei Davi. Assim como Moisés, Êxodo 3:1, e outros personagens bíblicos, Davi foi tirado do cuidado das ovelhas de seu pai, Jessé, para ser pastor de toda a nação de Israel. Como enfrentou o leão e o urso que vinha tomar as ovelhas de seu pai, 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, ele enfrentou o gigante filisteu que afrontava os exércitos de Israel, ainda sob a liderança de Saul, 1 Samuel 17, 45. Certamente, como pastor, ele buscava as ovelhas doentes e feridas, e quando assumiu o reino, foi benevolente com Mefibosete, um aleijado de ambos os pés, filho de seu amigo Jonatas, que era filho de Saul. Davi deu ordem para que o buscassem em Lodebar e o fez assentar à mesa e comer como um dos filhos do rei. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 11. O exemplo de Davi foi tão importante e significativo que em Ezequiel, capítulo 34, 23 e Jeremias 23, versículos 5 e 6, o próprio Filho de Deus, o pastor que irá reunir as ovelhas dispersas de Israel e Judá, é chamado de Davi, uma referência clara do modelo de liderança deste servo de Deus. Ezequiel 34, 23 diz: E suscitarei sobre eles um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, o disse. E em Jeremias 23, versículos 5 e 6 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. O versículo de hoje destaca duas qualidades deste líder exemplar: a integridade do seu coração e a perícia das suas mãos. Que o Senhor continue
levantando líderes com um coração sincero e reto, e assim sejamos conduzidos com prudência e sabedoria. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.